Bom dia, povo querido. Bom dia, gente. Mais um dia chegou, mais uma semana para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo, mais uma palavra para poder fazer aí parte, desse crescimento em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que está pelo canal do YouTube também. Que Jesus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Aqui nós falamos sobre batalha espiritual. Nesse canal nós falamos sobre libertação, sobre cura, transformação pela palavra de Deus. Então sempre estamos trazendo um tema para edificar sua vida, edificar seu ministério. E nós vamos começar uma série de palavras sobre batalha espiritual. Tá? Vamos falar hoje sobre autoridade. Autoridade, como que a gente entende o que é uma autoridade, Como adquirir uma autoridade. Quem nos deu autoridade? Então nós vamos falar hoje sobre isso, que é importante para a sua vida, para você ter esse discernimento da autoridade, Deus abençoe Ana, que já está aqui. Nas Licunha também, abençoa. Deus te abençoe. Cheguei, vamos embora. Vamos aprender a palavra de Deus. Compartilha aí essa live, pelo menos com as 5 pessoas. Gente, vamos falar sobre autoridade espiritual. Chama essas pessoas para aprender. A gente vai dar aqui orientações bíblicas, Muito importante para a sua vida espiritual. Então, vamos embora. Vamos aprender a palavra de Deus. Edceia Santos, Deus abençoe também. Muito bem-vindo. Já eu vou orar enquanto iniciamos aqui. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, Senhor. Obrigada, Jesus, onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome. Já aqui estamos, Senhor, com essa quantidade já de pessoas, para a honra e glória do seu nome, Pai. Eu te entrego essa live nas tuas mãos, a vida de cada um que está aqui comigo, Senhor, a vida das pessoas que vão entrar, que vão ver pelo YouTube. Pai, muito obrigado, Senhor, que essa palavra traga respostas no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, pois o Senhor nos deu autoridade. Jesus Cristo nos deu como igreja do Senhor. Nós precisamos compreender isso, Pai, para que possamos batalhar as nossas guerras, Pai, no nome de Jesus. Assim eu te agradeço. Sê conosco, fica conosco nessa live, Senhor. Toma a frente, em nome de Jesus. Cai por terra todo atento, toda investida do inimigo, toda perturbação, todo dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de Jesus. Senhor, toma nossa mente nas tuas mãos, guarda o nosso coração, aqueles que estão indo para o trabalho, também te peço que o Senhor abençoe da mesma forma, guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, Ana, paz do Senhor, Juliana, todos vocês que estão aqui chegando. Coloquei aqui, Juliana. Aí, gente, como eu estava falando no início, nós estamos agora começando várias palavras, eu vou trazer para vocês sobre batalha espiritual, temas para poder te ajudar. Sei que trabalha com ministério, de oração na igreja, trabalha com batalha espiritual na igreja, libertação, ou até mesmo para você dentro do seu lar, tá? Então, vou trazer vários ensinos práticos também, para você colocar experiências, de vivência nossa. Então, para quem é novo por aqui, eu me chamo Thalita Mendonça. O ministério é de batalha espiritual, libertação, cura. Já tenho aí mais de 10 anos de experiência nessa área. Fora os outros anos, que a gente passou como auxiliar. E eu estou aqui trazendo para você aquelas experiências que eu vivo, no dia a dia também, na batalha espiritual, para poder acrescentar aí no seu ministério, te ajudar de alguma forma. Porque quando a Bíblia fala assim que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ela está falando de uma luta que é espiritual. Então a luta, ela é espiritual. E temos armas para trabalhar, Tem armas para lutar. A gente vai ver aqui que Jesus também usou de autoridade. E a autoridade que ele teve
antes dele partir para a glória, ele deu para a igreja, ele conquistou para a igreja. Quem é a igreja? Você e eu. Então, é você mesmo, do teu jeitinho aí, do jeito que você é, falho, pecador. Mesmo sendo falho, pecador, é nós. É nós que somos igreja do Senhor. Nós somos pecadores arrependidos, né? Arrependemos do nosso pecado, deixamos, e aí sim a gente tem autoridade, tá? Paz, Pai Jaque, Lucinéia, Deus abençoe a vida de vocês. Olha, vamos falar aqui então. É muito importante a gente aprender a lidar com essa questão da autoridade, né? A autoridade e submissão estão presentes no trabalho, no relacionamento entre marido e mulher, nos estudos, na igreja. Então, a autoridade, ela está presente em todos os lugares, tá? A autoridade foi constituída por Deus para proteção e cobertura. Então, eu quero falar para vocês aqui a classificação das autoridades, para você entender o que é uma autoridade humana, o que é uma autoridade espiritual, tá? Então, precisamos entender essa classificação, para ficar mais fácil. Então, existe quando a gente classifica as autoridades, 3 principais aqui que a gente conhece, que é a autoridade absoluta. Só Deus é a autoridade absoluta. Ele é a origem de toda autoridade, não recebeu autoridade de ninguém, tá? Ele é a própria autoridade. Então, quem deu autoridade para Deus? Ele já é. Diz, quando ele fala assim para Moisés, né? Quem que eu vou dizer que é o Senhor? Ele falou, diz que o eu sou. O eu sou enviou você. Ah, tá. Então, o eu sou. Então, ele é a própria autoridade. Vou ver aqui um versículo. 11:35. Isso. Ó, tem um versículo aqui em Romanos, no capítulo 11, no versículo 35, que diz assim: 34, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, a primeira autoridade que a gente precisa compreender é a autoridade absoluta, que é a autoridade de Deus. Ele é o eu sou, o grande eu sou. É ele. Então, pode ter tudo que é tipo de Deus aí que você vem, da religião tal, da religião Y, Z. Pode ter o que for. Lá dentro eles sabem que existe o soberano, o eterno, né? O grande eu sou. Então, ele é absoluto até em todas as religiões aí, tá? Agora, obedecer a ele, andar no seu mandamento e não adorar outros deuses é outra coisa, tá? Porque ele diz lá em Êxodo 20, que diz assim, eu sou o Senhor seu Deus, não adorais a nenhum outro Deus. Não adore, nem na terra e nem no céu. Então, ele é absoluto. Outra autoridade, a autoridade delegada. Então, tem a autoridade absoluta, que é a autoridade de Deus, ela é absoluta. E tem a autoridade delegada. As autoridades delegadas exercem sua autoridade por tempo determinado. Bom dia, minha gente. Por tempo determinado. E recebe por delegação de cargo, ofício, voto, tá? Por exemplo, essa autoridade delegada é, por exemplo, um governador que recebeu, um presidente, um professor, né? Um delegado. Então, ele vai exercer por um período. Mas enquanto eles estão ali, a Bíblia fala pra gente obedecer às autoridades instituídas por Deus. Então, tô dando um panorama aqui, o que é autoridade, para me chegar na autoridade espiritual. Então, nós temos a autoridade absoluta, a delegada, que é essa, por exemplo, o presidente da República, recebe por um período, certo? Então, lá em Romanos 13, fala que a gente tem que orar pelas autoridades, obedecer às autoridades instituídas por Deus. Então, elas foram delegadas por um período. E tem a autoridade constituída. São autoridades estabelecidas por princípios.
são imutáveis e receberam de Deus a delegação especial de abençoar. Por exemplo, elas são coberturas para a nossa vida, né? Qual um exemplo aí de autoridade constituída por Deus? Que Deus instituiu na terra como eles seriam autoridade sobre as nossas vidas. Essa é a autoridade constituída, tá? Alguém aqui sabe de me dizer qual é? Muito fácil. São para cobertura, respaldo, proteção. Essa autoridade que é constituída por Deus, também ela deve transmitir destino, identidade. Olha a importância dessa autoridade na nossa vida. Ela vai transmitir destino, autoridade, identidade e herança. E herança. Essa aqui instituída não, essa constituída não. Porque o pastor, ele pode ser delegado por um tempo, porque depois que ou você sai dali, né, ou ele sai, ele já não é mais aquela autoridade é mais para você. Ele é delegada. São os pais. Os pais são constituídos por Deus. Tá? Os pais são constituídos por Deus. Por quê? Porque ele vai te dar cobertura, além da cobertura, respaldo, proteção, transmite destino, identidade, herança, aqueles a quem são responsáveis, pais para com os filhos. Os pastores também entram, mas eles entram na delegada, tá? Porque naquele momento ele foi delegado como seus pastores. Então, gente, olha que coisa interessante. Tudo isso aqui, Íris, está constituído na Bíblia. E quando está constituído, quando eu quebro esse princípio, eu desonro. Eu arrumo problema. E agora vem a autoridade espiritual que Jesus Cristo nos deu. Essa autoridade, a autoridade espiritual foi transmitida para nós através da morte de Jesus, o sacrifício na cruz, que agora é algo muito mais invisível, você não vê. Como que eu vou ter autoridade de uma coisa que eu não estou vendo? Né? Então, eu vou explicar aqui melhor para você. Então, essa fundamentação bíblica está lá em Mateus 28, 18, que diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado. Olha só, ele recebeu do Pai. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que a gente precisa entender aqui? Foi-me dado, Jesus recebeu. E ele transmitiu para nós, tá? Olha onde está, Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhe fará dano. Uau! Quando a gente está debaixo dessa autoridade, gente, dada por Jesus, realmente isso acontece. Você dá um comando, você fala, e o diabo ele te obedece por causa da autoridade de Jesus. No nome de Jesus. Tá? Então, a autoridade espiritual é o direito e a capacidade conferida por Deus aos crentes. Então, todo crente, todo cristão, ele tem essa capacidade e direito conferido por Deus para ele exercer influência e domínio sobre forças espirituais malignas, circunstância e para cumprir a vontade de Deus na terra. Então, você vê muitos ministérios que trabalham com libertação, com cura, né? Eles vão ali, eles já entenderam, né, que tem essa autoridade. E esse é um chamado, né, que você tem que ter. Por quê? Porque você vai precisar de alguns critérios aqui, né? Todo mundo tem? Tem. Agora, você
Tomar posse dele, exercer ele é outra coisa. Tá? É outra coisa. A fonte vem diretamente de Deus, Jesus Cristo. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E como seguidores de Cristo, essa autoridade é delegada aos crentes. Então, Jesus já passou pra gente, já está conosco. É como você tivesse uma herança e você tem uns caminhos para você pegar essa herança, certo? Então, a autoridade não é uma coisa assim tão fácil para você tomar posse dela. Lembra, por exemplo, de um texto que os discípulos voltaram e falaram assim: Jesus, nós não conseguimos expulsar o demônio daquele homem. Aí Jesus falou para eles o quê? Essa castra de demônio só sai com jejum e oração. E eles não conseguiram expulsar. Tá? Teve também Atos dos Apóstolos. Paulo, Pedro, estava numa cidade fazendo obras, né? Libertando pessoas, dando comando, cheio da autoridade do Espírito Santo. Aí os filhos de Sete, que era um sacerdote, vendo aquilo, falou assim: uau, esses homens são muito, né, poderosos, vamos fazer isso também. Poxa, se eles fazem, a gente pode fazer. A gente é filho do sacerdote, né? A gente é filho do pastor, a gente é filho da irmã lá do círculo de oração, ela pode, a gente pode também. Lá, a irmã da oração, o pastor, tá pagando preço. Né? É um termo que a gente usa. Tá pagando, tá jejuando, tá orando, tá buscando a Deus, tá negando o pecado. Aí a pessoa entra nesse lugar e fala assim: eu também posso. Entendeu? E aí o que aconteceu com esses filhos do sacerdote? Levaram uma surra do diabo. Ele falou assim: eu sei quem é Pedro, eu conheço Jesus e sei quem é Pedro. E vocês, quem são? Então, gente, no mundo espiritual, preste atenção. Mesmo que a gente tenha autoridade, mas a gente é conhecido. Tá? A gente é conhecido. Eu vou anotar aqui para me lembrar de um testemunho para me falar para vocês. Eu botar aqui esse testemunho. Então, a autoridade, Jesus demonstrou sua autoridade ao clamar a tempestade, Mateus 8, 23. Expulsou demônios, curou enfermos. Então, todos isso a gente pode fazer, tá bom? E agora, nós sabemos que o poder humano, ele tem essa capacidade apenas de força, de influência, de recursos naturais que uma pessoa possui, mas esse tipo de poder aqui não expulsa demônio. O que expulsa demônio é uma autoridade que é delegada e é uma capacitação que Deus dá aos crentes. Todo mundo tem direito? Tem. Mas você tem que ir lá aprender como é que você vai pegar essa capacitação. Tá? Irmã Thalita, então quer dizer que tem que fazer um curso de batalha espiritual? Não. São coisas muito simples que eu vou falar aqui pra você. Que é na vida mesmo, no dia a dia. Tá? Até uma criança. A criança, ela tem uma pureza, ela tem uma inocência, tá? Então, a gente precisa entender que tem caixa, tem demônios que vão resistir. Eles são resistentes ao confronto. Então, às vezes, você pode estar lutando com uma dessa castra aí. Então, por isso que eu falo do preparo. Aí, vamos lá. Como usar a autoridade, então, espiritual para resistir ao mal? Como obter, né, essa autoridade? Então, a gente tem vários versículos. Antes de exercer a autoridade, é crucial estar submisso totalmente a Deus. A autoridade espiritual é efetiva quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Olha, tem um versículo que diz assim: submeta-se, pois, a Deus. Está lá em Tiago. Portanto, submeta-se, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele resiste uma autoridade que está submetida aos princípios e valores de Deus. Tá? Então, por exemplo, é uma pessoa que ela já entregou, já confessou o seu pecado. Ela já abandonou, ela não tem nenhum esqueminha escondido, né? Tem pessoa que tem aquele pecado de estimação,
Então ela perde a autoridade. Pode ter pecado de estimação, não pode ter nada escondido para que o inimigo não venha te afrontar, falar para você assim, na tua mente, né? Você não pode. Aí começa a te acusar. Então, primeiro, tem que confessar os pecados. Todos os dias, Thalita, eu não tenho pecado na área, né, sexual, tal, que a gente acha que só esse tipo de pecado, né? Mas se você tiver um pecado, por exemplo, que não liberou perdão, tá com raiva, tá com mágoa, também. Entendeu? Então, o mundo espiritual nos conhece. Então, como que eu faço? Diariamente, ore. Todo dia, Senhor, quero entregar meu coração a Ti. Confesso que tenho essa fraqueza, essa falha aqui no meu coração, mas trabalha em mim, Senhor. Todo dia. Eu reconheço o meu pecado diante do Senhor. Pronto. O diabo falou, já abriu a boca. Já abriu a boca para falar. Então, antes de exercer autoridade, submeta-se a Deus e diariamente ore, entregando todas as áreas da sua vida, buscando discernimento, fé, confiança. Então, todo dia ore e confesse o teu pecado. Senhor, realmente, essa aqui é a minha falha. Abre a boca para falar. Pede o Espírito Santo para te lembrar e sai. E pronto, começa o teu dia. Já abriu a boca e já confessou, tá? Verbalmente, literalmente, audível. Tá bom, gente? Audível. Fala mesmo, Senhor, pequei nisso aqui, ontem eu falhei nessa parte, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me transforma, o que eu posso fazer para melhorar nisso aqui, eu quero ser, entendeu? Todo dia. Você está trabalhando para ter autoridade. Porque tem pessoas que ela pensa assim, fulano também falhou, mereceu, e parará, entendeu? Teu coração tá ainda cheio de si. Porque todos nós falhamos. Então, para você exercer essa autoridade, estou te dando aqui os passo a passos, tá? Exercita a sua fé, declarando promessa de Deus sobre sua vida e situação. A autoridade espiritual é ativada pela fé. Outra coisa, fé. Então, se você é uma pessoa que está assim o tempo todo, será que eu posso? Ai, mas eu fiz isso, não sei o que, no passado. Será que eu tenho? Entendeu? Então você está declarando que você não consegue. A fé é o seguinte, eu posso usar as coisas naquele que me fortalece. Eu uso o versículo bíblico como confissão, né? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Então eu vou usando assim. Maior eu tenho que falar, porque ele está jogando dardo na tua mente. Então eu falo, maior aquele que está em mim. Eu posso todas as coisas. Jesus já foi crucificado, morreu pelo meu pecado. Não tem mais nada na tua mão. Já coloquei tudo na cruz. Pronto. Aquela influência vai embora. E ali você vai gerando. Porque se ele joga um dardo e você fica... É mesmo. Entendeu? Então levanta e declare com a sua voz. Ore com autoridade. Use a oração como uma ferramenta para exercer a autoridade. Ordene que as forças do mal retirem em nome de Jesus. Thalita, eu posso falar? Fala com voz de autoridade, com dedo. É isso aí. E mostra para ele que você sabe disso. Entendeu? Por quê? Porque ele é teimoso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não quer perder. Tá? Ore com autoridade. Então, toda sexta-feira nós fazemos uma oração de guerra aqui. Se você é novo, entra aqui na minha bio, tem um grupo do Telegram e a gente ora, eu ensino vocês a orarem. Vamos dentro da casa, vamos no quarto, vamos lá. E a gente vai batalhando, porque é assim que exerce autoridade, tá? Com firmeza na voz. Com o demônio tem que ser assim, dando ordem, dando comando para eles, tá? Tô falando que você tem que gritar, não. Autoridade, voz, tá? Lembra, só você lembrar do cachorro, né? O cachorro, como é que é o cachorro? Se você falar assim, vai pra lá, fulana, sai daqui, você voltou de novo, né? Mas dá uma autoridade, Valentina, eu tinha uma cachorra que chamava Valentina, tá? Eu falava, Valentina, agora, vai pra fora. Mas quando eu falava com ela assim,
Vai pra lá, não entra. Ela fingia que ia e voltava. Ela fingia que ia e voltava. É ou não é, gente? Quem tem cachorro aqui? Fala pra mim. Não é assim? Se a gente falar num tom de voz assim, meigo, eles sabem. Vai pra lá. Então o diabo sabe quando você tá com medo, quando você não tem firmeza naquilo que você tá falando. Tá? Fala aí pra mim se não é assim. Então quando você fala com firmeza com o cachorro, agora, pra fora. Ó, é verdade, é verdade. Então, tô ensinando a vocês, passo a passo aqui na autoridade, tá? Primeira vida com Deus, abandonar o pecado, se submeter às coisas do Senhor. E aqui a gente vai indo. Oração todo dia confessando o pecado, tá? Fé, autoridade, agora orar com autoridade. Em nome de Jesus eu repreendo, por exemplo, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de medo e ansiedade. Ordeno aos termos. Ordeno que saiam da minha vida agora. Declaro a paz, a proteção sobre a minha casa, porque está escrito que Deus nos deu um espírito de medo. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor, autoridade. Ó, usei o versículo, 2 Timóteo 1,7. Entendeu? Você vai usando esses versículos. O diabo não quer ficar num lugar desse, porque ele já sabe que você tem autoridade de palavra. Ele vai, some da sua mente. Bom? Outra coisa, viver em retidão. Mantenha uma vida íntegra e obediente a Deus. A autoridade espiritual é sustentada por um relacionamento correto. Tá, gente? Então, não adianta a gente ter gambiarra com Deus. Porque no mundo espiritual o diabo sabe tudo. Ele vai te acusar, ele vai te resistir, tá? O que mais? Viver em retidão. Autoexame, faz um autoexame. Regularmente avalie sua vida e confesse pecados. Acho que na minha bio, no Telegram, se você entrar no meu Telegram, eu tenho muito material lá. E tem lá PDF para você poder colocar lá seus pecados, o que foi que você cometeu. De vez em quando, pega esse material, preenche e faz a autolibertação. Pai, olha que eu tô nessa situação aqui ainda. É um mapeamento espiritual. Pai, eu tô nessa situação. Esse pecado aqui ainda me resiste. Eu quero confessar diante do Senhor. Pronto. É isso, gente. Todo dia, tá? Autoexame. E outra coisa para você exercer aí como obter autoridade, tô falando alguns aspectos, tá? Comunhão com o outro crente. Olha o que diz lá em João, diz assim: se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o que acontece? Comunhão com outro crente, participe de uma comunidade de fé, onde pode orar, se apoiar por outros crentes, tá? Grupo de oração, envolva-se em grupo de oração para intercessão mútua. Utilize as escrituras. Gente, o crente que não anda em comunhão, ele sozinho, ele é uma presa muito fácil. Ele pode cair até mesmo na feitiçaria. Tá? Então, a comunhão com outra pessoa é bíblico. Até para você exercer autoridade. Entendeu? Porque você vai... Um outro vai se policiando ali. Então tem pessoas que se isolam, tem que ter cuidado com isso, né? Ninguém me manda, não devo satisfação para ninguém. Perigoso isso. Todos nós na Terra devemos satisfação a alguém. Sempre vamos dever. Então é perigoso você andar sozinho e dizer que eu me mando e ninguém manda em mim. Tá? Esse tipo de autoridade é perigosa, porque a pessoa precisa entender que o princípio de 2 é estabelecido no reino, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, tá bom? Então a gente precisa entender isso. Sobre a autoridade, deixa eu contar um testemunho para vocês. Tem 2 testemunhos, vou contar um, tá bom? Compartilha, gente.
Manda aí para poder eu contar o testemunho para vocês. Vão compartilhando. Fala, gente, vem para cá. Vou esperar vocês aí. 1 minutinho para vocês compartilhar. Manda aí pelo menos para 5 pessoas. Manda vir para essa live para poder ela aprender sobre autoridade espiritual. Que às vezes, um desses itens aqui, ela ainda não está entendendo por que ela não está tendo autoridade. E eu vou falar sobre a aplicação prática no dia a dia. Quando você está com medo, com ansiedade, como é que você faz? Então vamos lá, autoridade espiritual. Depois, quem está entrando agora, volta depois para você assistir o início. Eu estava fazendo mentoria, né? Faço mapeamento espiritual. E eu estava fazendo mapeamento espiritual algum tempo atrás, né? De uma pessoa. E ela estava tendo muitos problemas espirituais, legados espirituais. E ela estava sentindo, vendo, né? Demônios na sua casa. Vindo perseguir ela. Crente, tá? Evangélica. E aí ela estava sentindo perturbada à noite nos sonhos. Eu já falei aqui sobre incumbos e sucumbos, lembra? Quem não viu essa live, tá salva aqui no meu canal do YouTube. Incumbos e sucumbos. E ela estava sendo perturbada por esse tipo de demônio à noite. E ali eu fiz o mapeamento com ela, vi as portas que estavam abertas, fiz as orientações espirituais que ela precisa ter, né? Para fechar essas portas, que eu ia orar, ia mandar o capeta embora, mas tinha que ter, da parte dela, tudo isso aqui que eu tô conversando com vocês, para ter autoridade sobre ele, tá? Então, a autoridade espiritual é uma coisa que se constrói. Já foi delegada para você, mas ela vai funcionar quando você obedecer os princípios que Deus estabeleceu, tá? E ter uma rotina de oração, rotina de vida com Deus. Então, estou falando sobre a autoridade espiritual, como você exercer. Então, estou contando aqui um testemunho para vocês entenderem como que o diabo te conhece quando você começa a exercer a autoridade nas trevas, né? E aí eu estava atendendo essa moça que tinha um espírito sobre incumbos e sucumbos. E ela estava tendo muita perturbação mesmo. Eu falei assim com ela, o que está acontecendo? Aí ela foi me contando. Enquanto eu conversava com ela, ela fazia assim, ó. Tipo assim, eu tô vendo um aqui, não sei o que. Eu falei, tá, levanta aí. Aí dei o comando com ela para mandar eles embora, né? Abre a porta. Dei o comando, ela botou em viva voz e foi. E ali eu fiz aquele trabalho de libertação, fui fazendo com ela e fui entendendo que as portas que estavam abertas, né? E eu falei com ela assim, olha, agora você precisa desenvolver autoridade. Porque você tem autoridade, você está em Cristo Jesus, tá? Para mandar o demônio embora. Fecha essa porta, fecha essa. E se arrependemos do pecado agora, orei com você, né? Eu fiz o mapeamento espiritual dela. Tá. E aí passou 1 semana, 2 semanas, 3 no máximo, mais ou menos que eu lembre. Ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, Thalita, preciso bem falar com a senhora de um sonho que eu tive essa noite. Eu falei, tá bom. Aí ela foi e mandou por escrito. Ela falou assim, eu tive um sonho que um demônio aparecia para mim na noite para poder querer me atacar novamente. E eu usei a autoridade para falar em nome de Jesus. Sabe o que ele falou para mim? Você vai falar com ela que eu tive aqui? Ah, sim. Quem era ela? Eu. Que estava sendo a libertadora dela. Você vai falar com ela que eu tive aqui? Então, como é que o demônio sabe? Por quê? Porque eu botei ele para correr junto com ela. Foi uma autoridade. Em nome de Jesus. Entende? E aí, como é que a irmã Thalita chega e você pode fazer essa mesma coisa? Porque é vida, gente. É paga preço. Não é fácil. Ah, mas Jesus já pagou o preço, tá? Continua na vida que você tá. Pra você ver. Eu renuncio todo dia, confesso meu pecado todo dia, do meu pecado do sentimento, do coração, daquilo que eu falei, dos sentimentos que eu tive. Né? Vida de consagração. Não fico vendo qualquer coisa, não fico vendo qualquer filme, qualquer série. Pelo contrário, eu fico vendo podcast que me alimenta dentro daquilo que eu preciso, né? Eu fico vendo pregações, eu fico lendo livros, tenho muitos livros que eu leio, né, nos meus intervalos. Fico preparando material para poder
fazer as imersões, então estou sempre aqui em contato com a palavra, contato com o ensinamento. E paro, tenho meus horários de jejum, de oração. É isso. Por quê? Porque se eu lido com isso, como é que vai ser? Né? Porque o contra-ataque vem, porque eu estou lidando, mas e meus queridos que vivem comigo? Né? Tem minha filha, tem meu esposo, tem todo mundo. Então eu tenho que estar orando e na vigilância por eles. Orando e intercedendo pela vida deles também. Então você pode fazer isso dentro da sua casa. Você pode ser essa pessoa que Deus está levantando para poder ajudar a sua família. Então o demônio falou isso para ela. Você vai falar para ela que eu tive aqui? E ela foi e me contou. Eu falei, então vamos orar agora mais uma vez. E aí, para você entender que o mundo espiritual, ele existe, ele é real, tá? Então, na aplicação prática do dia a dia, enfrentando temores e ansiedade, medo, como que você faz, né? Quando sentir medo ou ansiedade, declare em alta voz. Eu não recebi um espírito de medo, mas de poder, amor, autoridade. Aquela moça, quando ela me ligou, ela estava tão acuada que quando ela fazia assim, ó, parecia, tô vendo ele aqui, eu tenho passou ou seja, ela estava acuada, por quê? Porque ela estava numa situação de pecado. Depois que ela confessou, depois que ela abandonou, que ela, né, a gente foi trabalhando ali com ela já ficou mais firme. Então a gente não pode ter, não adianta. Então você precisa declarar, eu não recebi um espírito de medo, mas de poder, amor e autoridade. Ore e repreenda esse sentimento em nome de Jesus. Tem um filme chamado Quarto de Guerra, que a atriz ali principal, uma das atrizes principais, quando ela entende que ela tem autoridade, que o diabo estava fazendo uma bagunça na casa dela, né? Tem até uma cena do filme que é muito interessante. O que acontece? Ela manda ele embora. Vai embora em nome de Jesus. Abre a porta da casa. Aqui você não manda mais. Você roubou minha alegria, roubou meu casamento, roubou a minha mente. Até o dia de hoje. Hoje você não rouba mais. Entendeu? E aí pronto. Foi isso. Ela botou ele pra fora com autoridade. Já viram esse filme Quarto de Guerra? Amém? Eu creio que vocês já viram. Ele é bem conhecido. Então é aquilo ali. Então ore e repreenda, tá? Proteção da família. Ore diariamente pela sua família, usando autoridade. Eu proíbo. Porque você está buscando, você tem autoridade. Você está pagando preço. Eu proíbo você tocar no meu esposo, eu proíbo você tocar nos meus filhos, no meu neto. Porque você está pagando preço, você tem autoridade para isso, tá? Então, muitas vezes, acidente, coisas que poderiam acontecer porque, às vezes, um filho abriu legalidade, por causa da sua fé, da sua oração, da sua autoridade, ele vai passar por livramento, tá, gente? É assim. Então, autoridade espiritual. Interceder por outro, pratique também pelos seus amigos, familiares, todas as pessoas que têm ligação com você, você tem autoridade para orar e mandar o inimigo parar, cessar, né? Usando a autoridade em Cristo. Orar por cura, libertação. Então, desenvolver autoridade espiritual sobre o maligno envolve uma combinação de fundamentos bíblicos, práticas de vida espiritual, ações concretas. Então, esse é o passo a passo, tá bom? Não tem nada assim místico. É vida com Deus. Tá? É vida com Deus. Então, autoridade espiritual não tem nada místico. É vida com Deus. É abandonar. E não pensa que você vai ter assim, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar para ter. Não fale isso. Porque Jesus já te deu. Já está lá no depósito do céu. E a autoridade é sua. Só que você tem que desenvolver ela. Você tem que conquistar. Através do quê? Submeta-se, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tudo isso que eu falei aqui. Então, depois você volta nessa live e compreende, tá? Melhor. Recentemente, então, contei esse testemunho. Vou contar outro testemunho de autoridade. Tem algumas pessoas que já fazem, né, mapeamento comigo. Então, teve uma irmã que me ligou e falou, Thalita, eu vou mudar para uma casa e eu queria
que você orasse para mim nessa casa. Gente, você vê que quando a gente está em Cristo Jesus, que a gente desenvolve essa autoridade, você pode estar aqui, ó, ligando, fazendo uma ligação. Você pode estar fazendo uma ligação. Bota no Viva Voz aí, com a voz, tá? Assim como eu tô com vocês aqui. Eu faço mentoria, eu faço mapeamento espiritual online, tá? E Deus tem libertado muitas pessoas. Tem pessoas aqui que fazem. Então, olha o que aconteceu. Ela falou assim, eu vou voltar para uma casa que era minha, só que, isso mesmo, vou voltar para uma casa que era minha, só que morou uma pessoa lá que tinha umas práticas pecaminosas, né? Ela me contou o que era. Eu falei, ok. Aí você sabe, né? A gente volta para dentro da casa, aquela ambiência espiritual ali, de tanto que você... É igual casa, por exemplo. Se você tem um cantinho ali, que você faz algum tipo de trabalho que deixa cheiro naquele ambiente, né? Por mais que você às vezes limpa, tal, mas quando alguém chega, fala assim, nossa, aqui tá com cheiro assim, assim. Ah, tá, é porque esse trabalho aqui é que eu faço trabalhos manuais, não sei o que, fazia aqui. Lá naquele filme Quarto de Guerra, dentro do quarto, aquela senhora, ela tinha um quartinho, que era o quartinho de guerra, de oração. E lá no filme, quando ela vende aquela propriedade, porque a dona parece que falece, e eles vão vender aquela propriedade, quando uma pessoa compra, que era uma pessoa também cristã, espiritual, me recordo mais ou menos assim, quando ele chega dentro da casa, que ele vai indo nos cômodos, vai em todos os cômodos. Quando ele entra nesse cômodo do quartinho, ele para assim, sente alguma coisa, sabe? E aí olha pra cara da pessoa que tá vendendo. Ele falou assim, esse quarto aí era o quarto onde ela orava. Então, assim, a ambiência do lugar fica impregnada da glória de Deus, tá? E ao contrário também. Então, quando você entra numa casa, vamos orar. E aí, que ela me chamou pra orar, eu falei, tá bom, põe aí Viva Voz, vamos orar. Meio-dia a gente marcou o horário. Eu falei, comecei a orar, falei, tu fica de olho aberto, conforme eu vou mandando você entrar nos cômodos, igual a gente faz aqui na sexta-feira, né? Falei, você vai entrando e a gente vai orando. Ela, tá bom. Aí fomos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, e eu comecei, vamos vestir a armadura de guerra agora espiritual, com a autoridade que o Senhor tem me dado através da minha vida contigo, eu entro nesse lugar. E ela foi entrando. Ela falou que quando chegou num cômodo, que eu fui num cômodo, foi outro. Quando ela chegou no cômodo lá do quarto, né? Ela falou assim, Thalita, me arrepiei. Aí eu falei, vambora, vai junto comigo, vai declarando. E aí depois eu falei, vai pro quintal. Quando ela foi pro quintal, ela falou que, eu falei assim, abre o portão. Gente, isso é ato profético, porque no mundo espiritual tem demônios. Então a gente age no natural para poder. Quando eu falei, sai agora em nome de Jesus todos vocês. Ela falou que você sentiu um vento. Ela falou, nossa, o negócio foi forte aqui no quintal. Entendeu? Então, gente, todo mundo sabe que espiritual ele existe, né? Quem já veio de outras religiões de matriz africana, sabe que lida com espíritos, com entidade, com não sei o que. Então, fica ali no ambiente. Então você veio para Jesus, você agora quer adorar somente a Cristo, então você precisa entender que tem que botar para fora quem não pertence mais a esse lugar. Entendeu? Agora aqui, aí depois consagramos, falei agora aqui só o nome de Jesus, o sangue de Jesus, passa o sangue aí no umbral das portas, unge, chamamos a presença do Espírito Santo, falei agora bota louvor, pronto. Entende? Então, a autoridade espiritual, ela é uma coisa, ela é uma autoridade que você vai desenvolvendo com a vida, com a prática, no dia a dia, tá? Cuidando da sua vida espiritual, todos os aspectos, tá? Então Deus, ele não tem limite, não limita que você pode ter e você não pode ter. Não, todos podem ter autoridade espiritual. Só que precisa pagar o preço que a gente chama aí de renunciar. Renunciar a fofoca, renunciar a mentira, renunciar a engano. Entendeu, gente? Renunciar a roda dos escarnecedores.
Porque tudo isso você não tem autoridade. Roda dos escarnecedores, confusão, falar somente o que deve, né? Tá lá no grupo da família e fala de todo mundo, comenta, tá ali na rodinha, tá sem autoridade. Entendeu? Então você é um preço que paga, porque às vezes você tá emocionalmente apegado àquela situação. Então, é por aí, tá bom? Que Jesus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira a gente tem mais um tema de batalha espiritual. Vai compartilhando essa live quando estiver salva aqui. Compartilha lá no YouTube também. Dá o seu like, tá bom, gente? É importante. Ah, já sou inscrito. Dá um like lá, vai lá, dá pelo menos um like, porque a gente precisa crescer o canal pra gente poder alcançar mais gente aí, tá? Que Jesus te abençoe. Eu vou orar pela sua vida. E lembre o seguinte, você já está em Cristo Jesus. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele delegou a igreja, você é a igreja do Senhor. Então, exercite isso. E você vai ver que o inimigo vai fugir da sua casa, da sua filha, dos seus bens, do seu marido. Você vai botar ele para correr, em nome de Jesus, tá? Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu oro agora, declarando, Senhor, essas palavras que foram liberadas, Senhor, nessa live. Senhor, que elas encontram, Senhor, repouso. Que ela encontra, Senhor, moradia nos corações e que através, Senhor, dessa palavra, Senhor, exerça, Senhor, autoridade no coração de cada um agora, que eles, Senhor, sejam estimulados a entender que cada um que está aqui comigo, Senhor, pode e deve ter autoridade. O inimigo não pode fazer o que ele quer dentro da nossa casa, mas, Senhor, que a gente possa ter essa compreensão e esse entendimento. Em nome de Jesus, eu oro para que, Senhor, essa palavra, Senhor, torne efeito, Senhor, dentro dessa casa, que a gente não fique em busca de um de outro, mas que a gente possa abrir a nossa boca e mandar ele correr de lá. Porque, Senhor, a nossa casa, Senhor, faz parte agora, o dono dessa casa é o Espírito Santo de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro e declaro que essa palavra, eu oro e declaro que essa oração vai, Senhor, encontrar o fim para o qual, Senhor, nós estamos orando. Em nome de Jesus, nos dê um dia de paz, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia, Senhor, de autoridade, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira.